E aí, povo? Bom, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do canal Investindo do Zero. Meu nome é Marcos Carreiro e aqui a gente vai falar sobre crescimento financeiro, crescimento pessoal e profissional, tentando fazer a vida do povo um pouco melhor. Hoje eu quero falar com vocês basicamente sobre duas coisas, sobre o investimento que eu fiz na semana passada, mostrar para vocês que eu efetivamente estou colocando dinheiro nesses moldes que eu estou mostrando para vocês e também falar sobre renda fixa e mais especificamente sobre o Tesouro Direto. Tá? Antes de mais nada, não é uma recomendação, nada nesse vídeo é uma recomendação de compra e venda, é apenas a minha opinião sobre o que eu estou fazendo com esse dinheiro, com essa carteira que eu estou montando aqui. Beleza? Só lembrando aqui, a gente vai estar investindo 10% no valor do salário mínimo nesse começo, para mostrar que a gente consegue sim investir com o que muita gente considera como pouco dinheiro. Obviamente a gente não está falando aqui, né, de grandes investimentos, nós não vamos ter grandes lucros também por conta do investimento que está sendo feito, mas para mostrar que a gente pode sim investir e diversificar esses investimentos com R$ 100, R$ 140 aqui, como é o caso. Tá ok? Bom, mostrando aqui, usando aqui o site do Investidor 10 que eu tinha falado para vocês no vídeo passado que eu ia usar, aqui nós temos a pizza de divisão dos ativos na carteira, que é 37% hoje está em ações, 30% em fundos imobiliários e 32% em renda fixa, que é o Tesouro Direto, que é o que eu coloquei aqui no momento. Ok? Lembrando que renda fixa não é só Tesouro Direto, mas aqui nesse vídeo especificamente eu vou estar falando sobre o Tesouro Direto e depois num vídeo para frente eu falo também das outras opções que nós temos. Só mostrando aqui, nós temos os ativos de ações que eu comprei, Petro e B3, uma ação de cada, fundos imobiliários que eu comprei 4 de MXRF11 e Tesouro IPCA 2035 que eu comprei também, ok? Rapidamente mostrando aqui os valores, eu fiz aqui o TED de 141,20, apliquei 42, 45,20 no Tesouro Direto e aqui eu tenho o comprovante da bolsa de 91,76 que foram, deixa eu dar um zoom aqui, que foram uma compra de Petrobras, uma compra de B3 e 4 compras, quer dizer, uma compra de 4 unidades de MXRF11. Ok? Só para mostrar que efetivamente eu estou colocando o dinheiro nesses ativos que eu estou falando aqui. Beleza? Bom, dito isso, vocês talvez tenham reparado que aqui no Tesouro Direto, no meu IPCA 2035, eu estou tendo uma variação de menos 1,22. Mas aí você vai me falar, mas Marcos, renda fixa não é fixa? Sim, renda fixa é fixa. Porém, ela sofre uma coisa que nós chamamos de marcação a mercado. A marcação a mercado mostra o quê? Mostra que eu estou investindo neste ponto e eu estou dizendo que lá na frente, no vencimento, eu quero receber um percentual X que eu estou acordando no momento da compra do ativo. Tá? Então, eu estou dizendo aqui que neste ponto aqui eu quero receber um X de rendimento. Por isso é fixo. Então, eu estou fixando que aqui o rendimento que eu vou ter, eu tenho como estimar esse valor, porque esse rendimento foi acordado na compra do ativo. Só que durante o período entre a compra e o vencimento, esse título vai variar, vai sofrer marcação a mercado. Ok? Então, por diversas questões de mercado, que a gente pode até abordar um pouco mais para frente, que é curva de juros e tudo mais,
esse título vai variar. Ele vai ficar mais barato ou mais caro em determinados momentos. Podendo até, se for o caso, aqui eu posso pensar em vender esse título antecipadamente, tá? Esse Tesouro Direto me permite isso, eu vender antecipadamente o meu título num valor acima do que era esperado para estar naquele momento, tá? E aí eu vou ter um lucro acima do que eu acordei aqui, porque eu vou estar vendendo nesse ponto aqui, ok? Porém, isso aqui, essa marcação ao mercado ocorre em alguns tipos de tesouro direto, que é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Aqui eu tenho o site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br. Tá? Esse é o site oficial do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo. Tá? O governo arrecada esse dinheiro e ele vai utilizar no seu dia a dia e nos seus desenvolvimentos e tudo mais. Todo governo faz isso, todo governo emite título, todo governo faz abertura de título para o mercado, independente de aqui no Brasil e lá fora também. Você também tem títulos do Tesouro Americano que você pode comprar. Porém, aqui nós estamos falando do Tesouro Direto, que é um site do Tesouro do Brasil. E aí vamos deixar de lado política, deixar de lado partidarismo, tá? Nós estamos falando de Brasil, tá? Todo governo, seja de direita ou de esquerda que nós já tivemos, emitiu dívida e as pessoas compram isso para ter rendimento, ok? Fechado? Então, beleza. Aqui nos títulos, eu venho aqui em preços e taxas e eu tenho todos os títulos que estão disponíveis para que eu compre hoje. Tá? Esses títulos se resumem basicamente em duas partes. São os pré-fixados e os pós-fixados. Aqui você vê os tesouros pré-fixados que você tem. O que é o pré-fixado? O pré-fixado, eu estou acordando com o governo que eu vou ter em 2027, nesse caso aqui, né, que eu estou pegando como exemplo, em 2027 eu vou ter uma rentabilidade anual de 10,59%. Tá? Então eu já sei que se eu comprar esse título hoje, em 2027 eu vou resgatar esse título e eu vou receber 10,59% ao ano, obviamente proporcional, né, de acordo com a data que você investiu, mas você vai receber 10,59% ao ano. Tá? Então aqui eu estou fixando a taxa em 10,59. É certo que eu vou receber isso em 2027. Mas, como eu disse para você, se você comprar esse título aqui, esse título é um dos que sofre a marcação a mercado. Então, se você comprou esse título hoje, amanhã depois ele pode estar variando tanto para cima quanto para baixo. Mas no vencimento dele em 2027, você vai receber exatamente essa taxa que foi acordada e por isso que é renda fixa. Então essa parte aqui é fixa porque foi acordado para 2027. Daqui até lá você vai sofrer a marcação a mercado. Tá? Aqui você tem a data do vencimento, ou seja, em 1º de janeiro de 2027, esse dinheiro vai voltar para você com essa taxa aqui. Ok? Bom, vamos para o segundo tipo, que são os pós-fixados. Quando você tem títulos pós-fixados, você tem um indicador, um índice, melhor dizendo, um índice que está atrelado à taxa que você vai receber. Então aqui você vê que o Tesouro Selic ele usa a Selic como índice. No caso, o Tesouro Selic 2027, eu estou pagando Selic mais 10,44. E o IPCA
os Tesouro IPCA, assim como os Tesouro Renda e aqui para baixo os Tesouro Educa, não vou entrar em detalhe da diferença dentre eles, mas eles basicamente vão te pagar IPCA mais uma taxa. Tá? Então aqui o Tesouro Selic você trabalha com a Selic e o IPCA você trabalha com o IPCA. Então nós temos dois índices sendo utilizados aqui, a taxa Selic e o IPCA, que é o índice de inflação medido pelo governo. Ok? Então IPCA é inflação, tá? O índice de inflação que é medido pelo governo. Então vamos fazer um cálculo aqui. Se eu pegar e comprar hoje um título aqui no Tesouro Selic 2027, por exemplo, eu venho aqui na taxa Selic, eu sei que a taxa Selic hoje está em 10,75, tá? 10,75 ao ano. Então, se eu comprar esse título aqui hoje do Tesouro Selic, ele vai me render 10,75, que é o valor da Selic, mais 0,1044. Tá? Então, esse vai ser o meu rendimento anualizado se eu comprar esse Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um tesouro que ele não sofre marcação a mercado. Justamente por quê? Porque a Selic ela é uma taxa que é fixada pelo Banco Central, tá? Nas reuniões do Copom que vocês têm regularmente, mas essa taxa é fixada, então você tem um crescimento linear do seu valor investido. Raramente você sofre algum tipo de variação nisso daqui. Então você tem um crescimento linear e você basicamente nunca perde dinheiro investindo no Tesouro Selic. Você vai estar sempre amanhã você vai ter mais do que você tinha hoje. Tá? Por isso o Tesouro Selic, no caso aqui eu investiria no 2029, é a melhor opção, a opção mais segura que você tem hoje para investimento numa reserva de emergência. Por quê? Porque como isso aqui não sofre marcação a mercado e ele está sempre rendendo, e ele rende mais do que a poupança, tá? Você vai ter sempre mais dinheiro que você investiu, então, em caso de emergência, você não vai estar perdendo dinheiro caso você precise sacar seu dinheiro com antecedência. E aqui também é a mesma coisa, apesar de você ter um vencimento em 1/3 de 2029, você pode sacar esse dinheiro antecipadamente. E por não sofrer a marcação a mercado, você não vai correr esse risco de perder o dinheiro. Ok? No IPCA, a taxa aqui, por exemplo, para 2029 é de IPCA mais 5,92. O IPCA é o índice da inflação, como eu falei, e esse índice vai variar ano a ano. Né? Na verdade, você tem os valores mensais, você tem as variações mensais aqui. Aqui eu estou tudo no site do governo, tá, gente? No IBGE, nesse caso aqui, que é o que divulga o IPCA. E você vê aqui que mais ou menos, ó, no ano passado, o IPCA fechou o ano, né, anualizado de 4,62. Ano passado, 2022, 5,79. 2021, porque nós tivemos as questões todas lá de pandemia e tudo mais, 10% e assim por diante. Mas vocês vejam que, na média, estão acima de 4%. Tá? E se você voltar aqui na taxa, você vai ver que hoje o IPCA, o Tesouro IPCA, por exemplo, ele está pagando IPCA mais 5,92. Então, se você arredondar aqui, vamos fazer uns cálculos por alto aqui, nós estamos falando que você vai ter mais ou menos 10% ao mês. Desculpa, 10% ao ano. Tá? E qual a vantagem que eu vejo hoje com relação ao Tesouro Selic e ao pré-fixado? É que o IPCA mais 5,9, 6, né? Se você pegar aqui o 2035, você está assegurando que você vai estar rendendo mais do que a inflação e ainda ganhando 6% ao ano. Isso aí nós estamos falando de basicamente 0,5% ao mês, sem esforço nenhum e com risco praticamente zero. Que aqui nós estamos falando do risco do Brasil quebrar. Né?
Afinal de contas, se o governo que é o dono da máquina de imprimir dinheiro não tiver dinheiro para te entregar, o sistema financeiro como um todo já colapsou faz tempo, né? O problema é esse título aqui do IPCA, ele sofre marcação a mercado. Então não pode ser um título que eu vá investir se eu preciso do dinheiro antes dessa data aqui, certo? Se eu precisar desse dinheiro, por exemplo, em 2032, vamos supor que daqui a 8 anos eu vou comprar uma casa. Vou juntar dinheiro para comprar uma casa em 2032. Pode acontecer de em 2032 eu estar perdendo dinheiro em função da marcação a mercado. Poderia ser nesse caso aqui, nesse nível aqui. Tá? Então, sempre que você for investir, você tem que fazer o planejamento, ver para que você quer esse dinheiro, para que você vai utilizar esse dinheiro, tá? Para que você possa escolher exatamente qual o melhor investimento para cada caso. Se você tem uma data específica, você tem tesouros específicos. Se você tem uma data que não se encaixa nesses que você tem aqui, você vai ter que adaptar ou você vai de Tesouro Selic. Ok? Então aqui, só revisitando, nós temos o Tesouro Selic, que é o melhor para a sua reserva de emergência e você não sofre marcação a mercado. Então seu dinheiro vai estar sempre crescendo. Tá? E você tem o Tesouro Pré-fixado, que você tem uma data estipulada e um valor fixo para receber no final desse período. E você tem o Tesouro IPCA, que você vai ter atrelado ao IPCA, numa data específica, esse rendimento aqui. O que pode acontecer, por exemplo, se você tem uma inflação acima de 6%, nesse caso aqui, você está ganhando 6 mais 6, 12, sendo que se você fechou, por exemplo, um pré-fixado aqui, você fechou com um 10,5. Então, o pré-fixado, do meu ponto de vista, é para quem quer apostar numa redução dos juros para que os juros fiquem abaixo desses 11% aqui, 11,4% para 2031. Aqui você está fazendo uma aposta num juros mais baixo que isso aqui. Porém, se acontece algum problema no mercado, como já aconteceu antes, de precisar subir a taxa de juros, você vai passar a perder dinheiro com relação aos demais títulos. Não gosto muito do Tesouro Pré-fixado. Para mim, as melhores opções são o Tesouro Selic, para caso de reserva de emergência e dinheiro que você precisa num tempo mais curto, ou os Tesouro IPCA, principalmente com esses valores de taxa aqui. Essas taxas aqui, elas variam diariamente, tá, gente? Elas variam diariamente. Por exemplo, o dinheiro que eu investi aqui nesse Tesouro IPCA, ele tem uma rentabilidade pior. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Quando eu investi, deixa eu ver se ele vai me dizer aqui exatamente o que eu fiz. O Tesouro IPCA 2035. Talvez seja isso. Quando eu comprei o 2035, ele estava pagando IPCA mais 5,90. Hoje, uma semana depois, ele está pagando IPCA mais 6,01. Ou seja, se eu não tivesse comprado o título semana passada, tivesse deixado para comprar hoje, eu estaria pegando uma taxa melhor do que eu peguei semana passada. Agora, em função disso, que o meu rendimento provavelmente está abaixo aqui. Vale a pena vender e comprar o novo? Do meu ponto de vista, não. Tá? É só segurar e depois ele vai se ajeitar aqui. Ok? Então, essa foi uma ideia inicial do tesouro e da renda fixa. Só um detalhe. Aqui você tem o tesouro 2035, aqui o IPCA 2035. Eu falei que essas taxas variam diariamente. Porém,
quando você contrata esse tesouro nessa taxa, né, como eu fiz aqui, que eu contratei o tesouro na taxa de 5,90, eu vou receber em 2035 IPCA mais 5,90, que foi o quanto eu contratei. Por isso é fixo. Tá? Se você contratar hoje, você vai pegar o IPCA mais 6,01. E independente de quanto vai estar isso amanhã ou depois, em 2035, em 15 de 5 de 2035, você vai receber o IPCA mais essa taxa que você contratou. Fechado, gente? Gente, qualquer dúvida, põe aqui nos comentários, tá? Peço que vocês, obviamente, deixem o like, compartilhem aí, eu tenho certeza que é tipo de vídeo que pode agregar para quem está começando, para quem tem dúvida, para quem quer sair do zero, né? Compartilha. Eu acho que todo mundo tem alguém que pode estar numa situação de início e também é sempre bom você aumentar o seu conhecimento, tá ok? Deixa aqui no comentário uma coisa que eu estou em dúvida se eu faço, porque eu comecei a investir, como eu mostrei aqui para vocês, eu comecei a investir aqui em abril. Então eu comecei o ano já no segundo trimestre, né? Se vocês acham que eu tenho que fazer 3 aportes aqui de 141,20, referente no caso aos 3 meses anteriores, como se eu tivesse efetivamente começado no começo do ano, para que contássemos aí no caso os 4 meses de investimento. Deixa aqui nos comentários se você acha que eu devo fazer esse aporte para contar como se fosse a partir do começo do ano, ou se eu deixo a partir agora de abril. A gente vai fechando os 12 meses aqui sempre a partir de abril. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.